Boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor. Esse podcast que tem a intenção de dar voz para os nossos empreendedores, empresários do nosso estado aí, estarem vindo aqui conversando sobre empreendedorismo, contando os desafios, contando as superações aí e tá passando informações para vocês que nos acompanham aqui. Hoje estamos aqui com o nosso como que é, Lu? Se inscreve, curte, compartilha e assina, como que é, aciona o sininho? Isso, então faz esse é o pré-requisito aí para você continuar acompanhando o nosso podcast. Hoje eu estou aqui com a presença do Cláudio, da Tonon. Seja bem-vindo, Cláudio. Opa, tudo bem? O, Joia, o prazer Cláudio estar aí aqui com que, vocês. Cláudio aí que é um empresário do nosso estado, ele tem um grande desafio, né, que é ele conseguiu colocar uma marca própria de confecções. É confecções ou moda, Cláudio? Como É que eu posso? confecções, moda Confecções, né, mesmo. moda no nosso estado. Ele está aqui um pouquinho para contar os desafios aí, para passar conhecimento para a gente, Cláudio. Conta um pouquinho aí, Cláudio, como que é esse desafio, cara, de empreender no nosso estado nesse ramo de confecções? Porque quando a gente fala de Mato Grosso, né, a gente pensa em lavoura, esse tipo de coisa, e você do ramo da confecção, cara. Exato. Bom, eu acho que todo negócio ele é desafiador, né? Porque você monta algo e começa sem muita experiência, e aí com o andar do tempo, você vai pegando a experiência, vai direcionando, vai se perguntando o que é que você quer com esse negócio, e em cima dessas indagações pessoais, você vai direcionando O rumo do o negócio, rumo né? do negócio para que ele vá no sentido de algo que você queira para sua vida. A gente sempre fala, né, que ser empreendedor, empresário, o cara tem que trocar o pneu com o carro andando, né? É mais ou menos isso, né, Cláudio? É assim sempre, sabe? Não dá. É lógico que o planejamento é algo extremamente importante para trazer bons resultados, mas muitas vezes a gente é pego de surpresa com mudança de comportamento, e Os imprevistos, né? você tem que dar o pulo e tem que responder ao que o mercado está pedindo. O planejamento é importante para não perder o foco, né, Cláudio? Exato. Porque muitas coisas que acontecem no mercado são imprevistas, né? Por Exato. exemplo, você passou pela parte da pandemia, então as pessoas, vamos dizer, a maioria, ou sei lá quantos por cento da população estava preparada, né? Mas não estava preparado para aquilo que aconteceu, a pandemia, Exato. o comércio fechado, tudo que É, aconteceu, né? na verdade é o seguinte, planejamento, o empreendedor tem que entender que planejamento é uma trilha e não um trilho. Eu ousaria dizer que eu diria que acima de 70% dos resultados acontece do lado do trilho que você diz que se chama planejamento. Sempre vai ter que fazer correções, ajustes para ter o resultado. Então, a única coisa que o empreendedor não pode achar é que se ele planejou de um jeito, aquilo vai acontecer É exatamente como lei, ele né? planejou. Isso é até o lado obscuro do planejamento, né? É, Que é a rigidez. deixar engessado, né? Aí isso não funciona. Aí nesse mundo do business, né, a gente sabe que, por exemplo, aqui a nossa empresa tem um ano. No começo a gente fez um planejamento pensando que, vamos seguir nesse rumo do mercado aqui. A gente estava seguindo o planejamento, mas aí a gente viu que durante esse caminho, né, teve outras coisas que aconteceram, outras oportunidades, e a gente falou, opa, às vezes o que o nosso público está buscando não é isso que a gente almejou no começo, acho que é por aqui, né? Exatamente. Não aconteceu diferente com a Tonon. Só para você terem, no primeiro ano, quando a gente inaugurou a Tonon ela veio da mini loja, que era uma loja da minha mãe. E ela se tornou Tonon quando eu e meu irmão entramos lá. A minha mãe vendia tecido a metros, vendia um pouquinho de cama, mesa e banho, É toalha. como se fosse uma loja de aviamentos, né? Não, não, é uma loja que tinha roupa e tecido a metro e, vamos supor, fazia frio, ela comprava aquele seca-poço. Aham. Era uma loja bastante simples e sem foco. E assim que a gente entrou, eu já de cara, eu lembro que eu falei assim, eu não queria vender tecido a metro. Aí a mãe falou, não, ó, o tecido a metro traz dinheiro, todo dia ela traz dinheiro no caixa. Então vamos manter isso aí. E aí a gente manteve. O Celso, meu irmão, foi fazer um trabalho no Sebrae, e lá, depois chamava TGB, Treinamento Gerencial Básico, o consultor veio e também indicou a mesma coisa. Olha, a tendência futura é só roupa pronta, não é tecido a metro. A loja de vocês é pequena para tecido a metro, vocês concorrem com grandes players aí. Eu acredito que vocês teriam que criar o primeiro foco, que era sair disso e só focar em roupa. Então, essa foi a primeira mudança dentro de um planejamento inicial.
E depois dessas, assim, a segunda grande mudança foi em 90, eu fiz o primeiro curso meu de marketing e eu levei o consultor para dentro da empresa. E ele perguntou assim, o que que você quer? Ele foi dentro da minha loja, olhou e perguntou, o que que você quer? Eu falei assim, cara, eu quero vender para jovem. Aí ele olhou, né? Falou assim, então vamos embora conversar. Levei ele para dentro da minha casa e sentamos lá na sala e ele falou assim, cara, você quer vender para jovem, mas com aquele layout, você está cometendo um erro muito grave. O layout da sua loja está atraindo um tipo de público. A hora que esse público entra lá dentro, o produto que está lá é um produto que tem a sua cara, mas a sua loja não tem a sua cara. Você precisa ajustar isso. Então você vê, isso foi em 90, em 93 a gente ajustou realmente o layout aos produtos que eu gostava de vender, que eram as coisas que eu também gostava de vestir, e o retorno foi assim, foi imediato. Mais do que quadruplicou o faturamento. A consequência disso é que sobrou dinheiro e a gente abriu a segunda unidade. Olha só. Foi em setembro, 7 meses depois da reforma, feita a reforma, a gente abriu a segunda unidade. Olha só, o resultado foi aí. Porque você estava com, vamos dizer assim, estava o layout da loja, né? É como se tivesse com uma narrativa que não era para o público que você queria atingir. Porque o público olhava e falava, cara, não é para mim, né? Exatamente. O público mais velho talvez se conectava melhor com o que você estava vendendo. Era assim, ó, era um layout simples. Imagina, 2 portas abertas, não tinha vitrine, sabe? Então, com banca. Então, assim, aí... Não chamava atenção. Isso. Né? Aí esse cliente que era atraído pelo layout entrava para dentro da loja e a roupa era legal. Entendi. Porque a roupa era comprada por mim. E aí, o layout não estava legal para aquele público que conseguiria comprar minha roupa. Então, assim, para quem está começando, hoje, 38 anos de cancha, eu vou na rua, a hora que eu entro, falo, tá cometendo o mesmo erro que eu cometi lá atrás. É fácil para hoje para mim é fácil bater o olho e identificar um negócio desse. E que para mim era totalmente turvo. Não enxergava. O que o cara falou foi difícil de eu compreender. Eu só compreendi quando eu fiz e eu vi o resultado. Vi o resultado. Exato. A gente vê que no mercado hoje em dia, por exemplo, os profissionais liberais, aí, médicos, advogados, eles têm muito conhecimento, mas na hora de transmitir essa informação para o público, eles têm uma dificuldade muito grande, eles não conseguem conectar, porque a narrativa deles é muito técnica, então é basicamente isso, você estava buscando uma coisa que ali a pessoa olhava e falava, cara, mas acho que aí não tem o que eu quero. A hora que a pessoa entrava, estava lá, o que ela buscava, né? A gente cometeu um erro muito básico, né? Que é determinar foco, entender, ajustar layout a mix, né? Então isso é uma coisa muito básica. Mas assim, se você hoje for num bairro aí onde o comércio não é um comércio profissional, você vai ver milhares de lojas cometendo esse mesmo... Hoje, você vê, né? Informação está aí e tudo, mas as pessoas acabam não buscando e aí cometem esse erro, que é um erro muito simples. Né? Porque quando a pessoa fala, vou abrir uma loja, talvez ela seja muito boa de venda. Então, para ela vender é fácil. Mas o problema é gerir isso, né? Transformar isso em um negócio sustentável, né, Cláudio? Que é você dar longevidade para o seu negócio. Porque não basta apenas, eu vendo bem, eu sou um bom advogado, eu sou um bom médico. Mas o que vai determinar o seu sucesso é se você realmente consegue fazer a gestão dessa profissão, né? Exatamente. Bom, você está trazendo um negócio, eu me lembro aí também lá, 1988, eu comecei a loja em 88, e tinha um rapaz que ele vendia dentro do apartamento dele. Era um menino que já tinha trabalhado na Gabriela, eu esqueci o nome dele agora, não vou me lembrar, mas esse rapaz, ele vendia dentro do apartamento dele o que eu vendia na Tonal. E o que aconteceu? E aí foi passando, a gente mexeu, quando a gente deu aquela mexida, o nosso faturamento eu fui para a segunda loja e ele continuou dentro do apartamento dele. Escondido, né? Então, assim, o que faltou? Faltou ele parar e sonhar o que ele queria. Entendeu? Então, e não foi só ele, teve várias pessoas que a gente viu aí, concorrentes que eram maior que nós, e a gente foi ultrapassando porque a gente sempre queria algo mais e talvez o dono dessas empresas que hoje não estão mais no mercado não soube parar e determinar para onde que ele estava querendo ir. E voltando que a gente está falando uma época onde não tinha internet no celular, né? Porque hoje em dia, igual a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Para fazer uma venda pelo WhatsApp, putz, hoje tá uma facilidade para vender, né, Cláudio? Sim. Se o cara tivesse uma loja na casa dele hoje, ele venderia fácil pelo celular, pela internet. Mas naquela época não existia, né, os meios de comunicação que tem hoje, né, Cláudio? Eu digo assim, essa facilidade ela é uma facilidade para o cliente, isso melhorou muito.
Porém, as empresas precisam entender que cada canal tem que ter uma expertise e uma pessoa adequada para cada canal. Exatamente. E isso não é simples para as empresas. Esse é o desafio, entendeu? né? De vender pelos canais. Pô, eu preciso achar um cara muito safo que consegue falar muito bem aqui, responder rapidamente os clientes, rapidamente conectar com alguém que vai pegar, separar esse produto e levar para o cliente. Então, assim, é uma outra expertise daquele modelo tradicional que eu ficava dentro da loja esperando, quando o cliente pisava, eu sorria para ele e atendia bem. Isso funcionava lá atrás. Hoje, só isso não funciona. Não funciona. Você tem que ir atrás do seu cliente tem que te ver, né, Cláudio? Tem que estar ativo. E, Cláudio, né, é uma mudança muito grande, né, da década de 90 para hoje em dia, né? A gente teve a gente falou aqui da época do coronavírus e tal, né, dessa pandemia, que foi outra mudança de mercado, né? Eu acredito que o teu negócio tenha tomado um outro rumo, outras estratégias. Mas como que foi essa adaptação? Porque começar a vender em 90 para você estar hoje, 2025, né, 30 anos. Sim. Cara, como que foi essa trajetória, Cláudio? Ali no início você definiu o público que queria buscar. Como que foi? Eu digo o seguinte, a Tonon é uma metamorfose ambulante. Eu vou passar rapidamente aqui todas as mudanças estruturais profundas que nós tivemos. A primeira estrutural foi acertar, né? Definir o público. Chegar para a mãe e falar, ó, vamos parar de mexer com tecido, vamos ficar só com roupa pronta. Essa foi a primeira mudança. Familiar, né? A sucessão, né? Era dela. Né? E ela aceitou de boa. Aí a segunda grande mudança foi acertar o layout da loja para os produtos que estavam dentro. Aí isso foi... Nós fizemos essa mudança de layout em 93. E logo em seguida, em 94, nós mudamos o foco do produto que a gente colocava dentro da loja. A gente percebeu que os produtos do Surfwear estavam vendendo muito bem e ele tinha valor agregado. E o giro dele, então a gente foi a primeira loja a trazer para cá um Ombongo, Hang Loose eu não sei, mas Ombongo foi a primeira loja a trazer, depois trouxemos Coca-Cola, várias outras marcas, então a Tonon era pioneira nisso. E nessa mudança aí das marcas, a gente foi, então foi uma outra mudança, que a sequência disso foi nós transformarmos numa surf shop até o ano de 2001. Então de 94 a 2001, nós se transformamos numa surf shop, chegamos a ter 5 lojas nesse modelo. Caramba. Entendeu? Aí é o seguinte, em 2001, o mercado é esperto. Tava bom, o Surfwear estava bombando. Entrou um concorrente muito forte no Surfwear. E aí a nossa venda caiu 30%. Eu estava fazendo uma pós-graduação. Foi um professor Eduardo, o cara era até de RH, mas eu percebi que ele tinha um tino comercial e eu conversei com ele, perguntei se ele poderia ir no dia seguinte lá comigo na loja, porque eu estava achando que tinha um concorrente. E levei esse cara para olhar a minha loja do concorrente, aqui no Goiabeiras. Putz, foi isso. E Se brincar, essa loja era até aqui. Não era. Acho que já foi aqui também. Já foi, exato. Aí a gente eu trouxe ele andou aqui, ele falou, deixa eu dar uma andada aqui no shopping e eu já converso contigo. A hora que ele veio e falou, ó, tô pronto, vamos conversar. Subimos aqui na área de alimentação. Ele chegou e falou bem assim para mim, cara, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com muita sinceridade e sem paixão pelo seu negócio. Se você fosse comprar uma bermuda hoje, você compraria na sua loja ou na do concorrente? Putz, a hora que ele bateu, eu falei assim, no concorrente. Ele falou assim, pois é isso que o seu cliente está pensando. Então você tem 2 saídas, filho. Ou você faz uma loja no tamanho e no padrão para brigar de igual para igual com ele, ou você se diferencia dele. Putz. Eu tenho que dizer que eu passei aí basicamente uma semana fritando, né? Porque qualquer saída não era uma saída simples. E daí eu fiquei pensando muito e eu me lembrei hoje do finado Beto Marchetti. Ele trabalhava no grupo, ele era comprador da Tessalagem Avenida na época e ele tinha ido para São Paulo e mudado para as outras empresas lá. E eu liguei para ele, Betão, tá acontecendo isso, preciso de uma luz, cara. Ele falou, não tem problema, faz o seguinte, você tem
relatórios aí. Eu falei, qual que você precisa? Aí me pediu os relatórios, eu tinha todos os relatórios. Eu me lembro que mais ou menos 4 horas da tarde eu encerrei a conversa com ele. Quando foi 8 horas da manhã, eu estava sentado na frente dele lá em São Paulo. Olha só. Olhou os relatórios e falou, meu Deus do céu, Tonon, você tem estoque aqui para 1 ano, rapaz. O que é isso? Aí começou a fazer conta por grupo para saber quanto que custava cada peça, né? Pegou o valor de venda, dividiu pelo o valor de custo, dividiu pela quantidade de peça que tinha por grupo. Ele falou, nossa senhora, que produtos caros que você vende. Na época, imagina, Hang Loose, HD, Na década de Ombong, era 90, tudo produto... Era coisa que tinha. Era produto Só nos grandes centros, né? era produto caro, era produto que já era produto de marca. É a mesma coisa que aí não muda do que é hoje se você comprar um produto de marca conceituado. Sim. E aí ele falou, putz, é o seguinte, cara, eu vou chamar uma pessoa para te ajudar aqui, para te levar em alguns fornecedores, agora eu não sei se esse produto vai dar certo para você. Falei, tá bom. Me apresentou, Tadayoshi, trabalha até hoje conosco, lá em São Paulo, fazendo compra. E esse Tadayoshi me levou para uma loja de jeans, Howers. Rapaz, a hora que eu cheguei, que eu bati o olho nas calças, as calças estavam lindas. Muito mais bonitas do que a que eu vendia. E pelo um terço do valor. Nossa. Aí é o seguinte, a minha média de venda era de 200 calças mês. Eu fui lá e comprei 400. Trouxe, coloquei na vitrine. Em 1 semana acabou 400 calças. Cara. Pedi a segunda remessa, 400 na segunda remessa. No terceira semana, pedi mais 400, o cara bloqueou. Pô, o cara não me pagou nenhuma calça, já comprou, já tá na esse cara vai me dar rolo, né? Aí eu me lembro muito bem que o Tadayoshi ligou e disse, olha, o cara segurou o pedido aqui, porque você não pagou nada ainda e já tá fazendo um pedido pela terceira vez. Eu falei, não, me dá o telefone dele, eu vou ligar para ele. E aí eu liguei pro Marcos, falei, ó, Marcos, tudo bem? É o Tonon. Seguinte, cara, seu produto tá batendo e virando aqui. Então é o seguinte, o pessoal aí bloqueou, porque eu não te paguei nenhuma ainda. Mas é o seguinte, eu queria te dizer que na porta da minha loja está meu sobrenome. Aconteça o que acontecer, eu nunca vou vou te dar cano. Não é com você, é da família. Nós somos muito, muito honestos, então pode confiar. Ele falou, não estou sabendo não, mas é o seguinte, eu vou te mandar 1.200 calças. E a gente ficou por mais de 4 anos vendendo mais de 1.000 calças desse cara. Então, assim, aí foi a desconstrução, mais uma metamorfose, mais uma mudança profunda, que foi sair do surfwear e voltar para a moda jovem de novo. Adequando o quê? Adequando o preço do produto mais a minha clientela. Eu não tinha um cliente Prime. Meu cliente, ele não era. Então, assim, o surfwear era difícil. Tanto é que, quando a gente trouxe esses preços para dentro da Tonon, cara, foi complicado dos clientes entender que a gente estava com preço legal lá. O cliente já está habituado com o valor. Então, eu chegava e muitas vezes eu convidava as pessoas, falava assim, ô, vamos lá na Tonon. Ele falou, não, lá é caro. Eu falei, mas como caro? Olha os preços aqui. E aí, eram muitas pessoas dizendo que o nosso preço era caro. E aí, junto com o Xande, da Xande Birô, um parceiraço também no marketing, a gente criou algumas estratégias para dizer que a gente não era mais caro. E aí foi feito jingles, foi feito campanha. Uma estratégia que até hoje a gente utiliza é sempre colocar na vitrine os preços que a gente tem. Porque hoje, se você vai olhar a Tonon, ela parece uma boutique. Mas é uma boutique que tem preço para todo mundo. Hoje, qualquer pessoa tem condição de comprar o nosso produto. Nós temos um preço justo, muito justo. Então, esse é o nosso diferencial. Ter coisa boa com preço bacana. Preço acessível. Né? E nós se tornamos o quê? A boutique da classe C. Então é isso que a gente quer. Muitas vezes a gente é assediado por produtos muito legal, mas aí a gente vai chegar no preço, putz, não, nosso cliente não tem condição de pagar isso não. Não podemos vender. Então, esse aqui não tem como entrar dentro do nosso portfólio. Já é pensando no perfil do seu cliente. Muito, muito focado nisso. Mas voltando para lá, aí adequamos então e começamos a trabalhar de novo marcas. Isso 2001, né? Isso 2001. E assim ficou 2001 até, deixa eu ver se teve alguma outra grande mudança, né? Veio mudança de layout de loja, teve tudo isso, né? Teve mudança de loja também, pontos que foram... as 2 primeiras lojas nossas eram no centro, Cândido Mariano e Pedro Celestino. O centro foi morrendo e a gente precisou fechar a loja no centro e redirecionar. Então a primeira que a gente fechou foi a da Cândido Mariano, que foi a nossa primeira loja. Olha só. Aí a gente teve que fechar ela. Fechamos aquela loja e levamos ela para onde? Para o CPA. Isso em 2013, eu acho, que a gente fez essa mudança.
Vendemos a loja no centro e redirecionamos ela para o CPA. Então, assim, isso também é uma outra coisa que a gente, assim, que eu falo que é metamorfose. Você tem que estar analisando Para mudar como um que ponto tá, de venda físico como é que muito está o complicado. mercado. Mas você tem que estar analisando o quê? O que o empresário tem que analisar? Cara, resultado. Tem que estar olhando, empresário, se você não estiver analisando o seu DRE e isso dividido por unidade que você tem, você está patinando, não tá trabalhando planejamento. Então, isso é uma coisa que é muito forte lá dentro da empresa. Acredito que agora você tenha falado uma palavra que a maioria do público não sabe, DRE. É demonstrativo de resultado de exercício. Se não sabe, é Se não só entrar. sabe, Agora já tá muito tá fácil. errado. Se não sabe, tá errado. Tá muito fácil, tá tudo aqui, ó. Vai no Google, Exatamente. pergunta, IA, tá tudo aí para te ajudar, né? E o que eu mais falo é o seguinte, hoje, só para você ter uma ideia, uma outra coisa, falando com relação a planejamento, né? Em 1997, eu fiz um seminário chamado Empretec. Existe até hoje. Eu tô inscrito lá, tô doido para entrar no Inclusive, Empretec, eu sou cara. facilitador da equipe do Mato Grosso. Olha aí, Eu viajo o Mato Grosso inteiro. Já faz 20 anos que eu sou facilitador. Conhece a Mia, então? A Mia, muita Um abraço amiga. pra Mia. A Mia hoje Amiga está nossa. a Mia hoje tá em Sinop, junto com o Renato, junto com a Virgínia. Tá lá aí. os três fazendo seminário em Vou Sinop. mandar pra ela esse episódio. Isso, ela manda vai mesmo. assistir. A Mia tá lá. A Mia é facilitadora. Já entrou faz uns 2 anos ela voltou. Ela tinha entrado lá atrás, aí depois virou mãe, falou, não vou segurar. E agora entrou, já é facilitadora credenciada aí da equipe do Mato Grosso. Mas então eu fiz o seminário em 97, cara. E 97. e ficou muito claro que eu não tinha planejamento. E eu falei, putz, e agora? Eu saí de lá muito claro, assim, eu não sabia nem o que era, mas eu preciso fazer o planejamento estratégico da minha empresa. E, cara, não é igual hoje, não. Hoje, se você for no Sebrae e falar, eu quero fazer um planejamento estratégico, o Sebrae amanhã te coloca um consultor para fazer planejamento estratégico. Quando eu saí, fui no Sebrae, eles não tinham. Eles não tinham um consultor naquela época para me fazer. Aí comecei a procurar. Liguei para o pessoal do Grupo Caselli, falei não sei se foi com o Rodrigo ou se foi com o irmão dele, o Christian, acho que foi o Christian. Aí o Christian me arrumou o cara do Rio de Janeiro, mas eu não consegui pagar, era um valor muito alto. E foi indo, e conversei com o pessoal da Gabriela, e esse cara me achou, um cara daqui de Cuiabá mesmo, hoje o Alexandre Cuiabano, está lá em São Paulo, grande consultor, e aí nós fizemos nosso primeiro planejamento estratégico, cara. Então, é isso, né? Tipo assim, foi ali que eu aprendi a importância de fazer planejamento. E desse planejamento estratégico, sabe o que saiu? O orçamento. E o que é o orçamento? É a previsão do DRE mensal de cada unidade sua. Então, assim, hoje a gente trabalha o tempo todo fazendo essas análises, Números, corrigindo, vai daqui, vai dali, tem que mexer em meta, tem que mexer em mudança tem que ir lá, né, conversar com o parceiro, dizer que o custo está alto. Então, assim, eu só consigo tomar essas decisões porque tem informação. Então, assim, ter informação não é barato, é caro ter informação, você tem que ter gente para gerar informação, você tem que ter gente para alimentar sistema. Então, os processos ficam mais complexos, mas, porém, você tem uma capacidade de tomar atitude em cima de informação e acertar. É uma certa previsibilidade. Né? Eu digo bem assim, deixa eu te perguntar uma coisa. É possível, se você souber pilotar um avião, você pegar um avião que está com motor bom, asa, estrutura boa, mas no painel de instrumento não tem instrumento nenhum. É possível pegar, dar motor, levantar e voar? Acredito que sim. Sim, é possível. Beleza, só que é o seguinte, vai depender 100% do quê? Da condição climática estar favorável, para você poder enxergar onde você está aí. Você tem que conhecer o perímetro de onde você está voando. Você não pode perder de vista onde você tem que pousar, porque você não tem instrumento nenhum, certo? Então, assim, para voos pequenos e próximos, beleza. Tenho habilidade, o motor tá bom, a estrutura tá boa, tá beleza. Agora eu falo assim, você pega esse mesmo avião aqui, vai decolar de Cuiabá e você vai ter que pousar em Campo Grande. Dá para ir? Ah, não. Dá, cara. Dá. Você levanta o voo, vai olhando mais ou menos a pista ali e vai embora, cara. Dá para ir. Agora é o seguinte, você tá indo, vira o tempo aí na frente. E aí? Você vai encarar, você vai voltar, você vai descer, o que você vai fazer? É só ter um contratempo que o seu voo acabou ali. Exatamente.
Ou você volta, ou você aterriza, porque você não vai, você não tem como, você não tem instrumento para avançar. E o que eu posso dizer é que no mundo dos negócios o que tem é contratempo, moçada. O que tem é contratempo, não é céu de brigadeiro o tempo todo. E aí, o grande instrumento que o empresário tem para tomar decisão em situações adversas é relatório, é DRE, é fluxo de caixa. Isso tem que estar na mão do empresário o tempo todo. E principalmente, né, um plano de voo, para onde eu quero ir. É isso. Exatamente. Essa analogia, eu sempre gosto de fazer essa analogia do avião com boa, tocar um negócio, porque é muito isso mesmo, sabe? Aí a gente atende várias pessoas aqui, a gente vê que a maioria do pessoal, cara, não sabe nem quanto custa a hora dele para precificar. Sabe como que ele precifica? Vendo a concorrência. É o mercado. Aí ele fala, vou vender mais barato que o meu concorrente, porque daí eu vou vender mais que ele, né? Mas o cara não sabe se o cara tá vendendo com prejuízo, se o cara tá queimando a margem, o que ele tá fazendo para tá vendendo aquele preço. É isso aí. Então, é igual você falou, às vezes a pessoa chega, mas se tiver ali no meio, tiver um imprevisto, acaba o combustível no meio do caminho e aí? É porque não tem nenhum marcador de combustível, né? Exatamente. E essa veia, cara, porque que eu vi que você é um cara realmente inovador, porque na década de 90 passaram por uma sucessão familiar. Hoje a gente vê que, por exemplo, no agro, a gente vê que tem uma grande dificuldade de sucessão familiar. Você falou de planejamento estratégico. Hoje as pessoas estão falando em planejamento estratégico, mas em 90, em 2000, Em né? 97 a gente fez Olha o aí, ó. primeiro, né? E como que foi isso? É de família essa veia empreendedora? Não, nós estamos falando de planejamento estratégico ou de veia empreendedora? É assim, de planejamento, que eu posso dizer assim, o seminário deixou muito claro para mim, velho, você é muito ruim de planejamento. E aí é o seguinte, diante de uma realidade, você vai falar assim, eu vou continuar sendo ou não vou ser? Se você pegar eu mesmo e falar assim, ó, senta aqui, faz planilha, caramba, 4, esquece, cara, eu não dou conta. Eu sou mais de pensar. Fazer a leitura e pensar. Não, é o seguinte, você tem que entender o seguinte, você é ruim de planejamento, então coloca um cara bom de planejamento do seu lado, senão você está morto. Não dá. Eu não consigo fazer as duas coisas, sabe? Então, a minha expertise é mais para o comercial, é para essa veia de falar para todo mundo que quando um cliente pisa na porta da loja tem que dar sorriso, tem que estender o tapete, tem que encantar. Eu sou de venda. Né? Então, assim, o cara de venda dificilmente ele vai ser muito bom lá no planejamento, entendeu? Mas agora, o principal, né? Por isso que eu falo, quem não fez seminário em Pretec, faça, porque é extremamente importante para a evolução de você como empresário. Como ficou muito claro para mim aquilo, o que eu fiz depois do seminário? Eu fui procurar ajuda. Né? Eu sempre fui procurar ajuda. Sabia que não era bom mesmo. Aí lá dentro ficou muito claro para mim que eu não era bom de planejamento. E daí eu fui procurar alguém que me auxiliasse. Né? Foi o Alexandre Cuiabano durante muitos anos. Depois a gente trouxe outras pessoas para dentro da empresa. Depois, com o aumento de faturamento, nós contratamos pessoas com esse perfil administrativo para gerenciar. E aí a última grande contratação que a gente fez nesse segmento está comigo até hoje, o Jucinei. Em 2019 que ele entrou para dentro da empresa e me dá muita segurança, porque me dá informação assertiva para eu tomar a decisão que eu tenho que tomar. Eu não tenho problema, eu tomo decisão, rapidamente eu consigo tomar decisão se eu tiver informação. Eu sou um cara muito rápido. Entendi. Eu acho que isso é um... Porque você vive o seu negócio, né, mas isso é uma veia... eu acho que isso tem a ver com uma veia empreendedora. Eu não tenho medo de tomar uma decisão e ter que mudar ela depois. Então, eu acho que é mais complexo não tomar nenhuma decisão. Exatamente. Então, eu sou muito rápido. E não, então vamos fazer isso, vamos ver se dá. Às vezes dá, às vezes não dá. E aqui a gente falou, né, que vem de outras marcas. A partir de que momento que você falou, cara, eu preciso ter uma marca minha, foi uma oportunidade? Como que foi isso? Isso aí foi observando um movimento de um outro concorrente, que começou depois de mim, e eu percebi que eles estavam... Eu percebi que ele estava vindo muito forte, esse concorrente estava crescendo muito rápido. E um dos motivos que ele crescia é que na roupa dele ia o nome dele. Então a roupa na rua fazia propaganda e levava o cara para dentro da loja. Falei, cara, eu preciso começar a ter isso. E aí foi embrionário, né, cara? A primeira camiseta que eu fiz com a nossa marca, ela teve uma rejeição monstra. Ah, não vou ficar fazendo propaganda para vocês. Teve isso no começo. Olha só. E aí a gente foi
levando, trabalhando em cima de planejamento estratégico. A gente fez, acho que 2013, 2014, a gente fez um planejamento que a gente determinou que em 2 anos nós teríamos 70% do volume vendido nosso seria marca própria. E conseguimos executar isso. Hoje eu acredito, do masculino hoje nós estamos com uns 95% de marca própria. No Muita feminino coisa, é mais... cara. Hã? Muita coisa. Sim, sim. Hoje o masculino hoje ele está quase 100% marca própria. No feminino, que é mais complexo, então a gente não bota a nossa marca em todos os produtos, porque é uma diversidade muito grande e aí a gente não tem parceiros que consiga colocar nossa marca em todos os... E as mulheres têm um perfil um pouquinho diferente dos homens, né, também. Né? E assim, a gente entendeu que o feminino não valoriza muito a marca. Ele quer o que está na moda. Olha só. Ele não. Hoje, se eu colocar uma camiseta sem a minha marca Tonon, ela para. Ela não vende. Não tem credibilidade igual a marca Tonon já tem. Exato. Então, assim, hoje a camiseta simples ela tem que ter uma marquinha nossa lá, tem que ter um Tonon. Então, e isso também é um complicador. A gente tem que também estar inovando, porque se eu fizer sempre a mesma marca do mesmo jeito, o cara coloca uma dentro do guarda-roupa, 2, 3, 5, cara, ele não vai colocar a sexta. Então a gente tem que estar sempre inovando agora, é o quê? Desenvolvimento de produto, que era uma coisa que a gente não tinha lá atrás. Então a gente já tem que pensar hoje. Hoje está muito na mão do Renan, o desenvolvimento de produto, já era da minha mão, foi para dele, ele é muito mais jovem, sucessão, né? Ele é mais jovem, está mais antenado. Isso aqui, ó, já é criação dele, que antigamente na minha época as estampas eram todas coloridas, agora não, é tudo monocromático. Isso. Então é tendência, né? Tendência. A gente vai ler no mercado e vai se adaptando e vai se inserindo na moda. É assim que a gente funciona. Nós não ditamos a moda, né? Aqui você falou que no começo, né, era difícil colocar porque as pessoas falavam, tô fazendo propaganda para Tonon. Exato. E hoje as pessoas já falam, caramba, eu quero da Tonon porque essa eu sei que é garantido. A coisa que eu mais ouço hoje, e é legal, é bacana ouvir isso, né? Ontem mesmo aconteceu isso. Nós tivemos uma palestra lá na Tonon que chama Tonon em Cristo, que é um projeto que é da gente catequizar também eu preciso ser catequizado. Então a gente viu isso a gente fez acampamento da Igreja Católica, todos os nossos colaboradores a gente vai colocando para fazer, e aí teve essa ideia de fazer isso também. A gente tem uma reunião lá de 1 hora e meia para falar um pouco da religião e da importância de cuidar disso. E ontem teve uma senhora que foi fazer uma palestra para nós lá, eu não me lembro, me recordo o nome dela. E aí, a hora que ela estava saindo, ela viu a picapinha da empresa, ela falou assim, eu pensei que essa empresa fosse de fora. Olha só. É bom ouvir isso, né? É bom, né? Sinal que a marca criou... A marca está tão grande... A marca dentro do nosso ambiente, Cuiabá, ela tem um peso. E isso está saindo para fora. Então, assim, Rondonópolis, já estamos lá há 20 anos. 20 anos de Rondonópolis. 5 anos em Sinop, Sorriso, abrimos em 2020. Primavera, ano passado. Então, a gente está expandindo de forma caracol, sempre próximo e cada vez vai aumentando o raio. Ano que vem, com certeza, vamos estar lá em Tangará da Serra. Olha só. Vamos estar em Tangará. E eu visitei, ano passado, eu fiz uma visita para Rondônia aí, cara, tem muito mercado aí para cima. E tem tudo a ver com o nosso negócio, com o clima. Porque imagina para nós, que somos uma empresa daqui, de Cuiabá, com esse calorzão, se aventurar a fazer qualquer coisa. Eu já digo assim, em Campo Grande a gente já teria dificuldade. Mas assim, clima lá é diferente. Agora Rondônia, Pará também já viajei para ver. São mercados que cabe uma Tonon. Todas as lojas. Eu fui para como é que é o nome? A primeira ali? Ji-Paraná, Ariquemes, que mais? Jauru. No Jauru não fui. Eu só fui na linha subindo. São 5 ou 6 cidades que cabem ao Tonon. E lá em Porto Velho cabe 3 Tonon facinho. Olha só. Então... Mas para ter essa visibilidade, né, Cláudio, tem que saber o perfil do seu cliente, né? Porque senão você vai falar, cara, acho que ali Campo Grande é melhor para mim, né? Mas é outro clima, né? Ali tá perto do Paraguai, então a gente já pensa, conhecendo o seu público, o seu negócio, você já pensa, putz, cara, a Rondônia tá desatendida. E eu sempre falo, né, a gente, por estar em Cuiabá, a gente é considerado interior do nosso país, né?
Mas na Rondônia é muito mais, né, cara? Lá tá. E é o seguinte, cara, é análise de mercado e de É. concorrência. Só para você ter ideia do tanto que isso é perigoso, ou a expansão é algo perigoso, tem que ser muito bem cuidada. Eu dentro do seminário, eu escrevi que eu queria ter lojas em Cuiabá, Campo Grande e Brasília. E eu montei a loja em Brasília. Uhum. Eu ia para Brasília, minha irmã morava lá, eu ia para Brasília, eu via aquele movimento dentro do shopping, eu falava, cara, Preciso vender para eu essa vou vender, população eu vou aqui. vender 3 vezes o que eu vendo em Cuiabá aqui, cara, olha isso. Bicho, eu fui para lá, eu não vendi 1/3 do que eu vendi aqui. Ninguém conhecia Tonon, cara. Olha só. E aí eu aprendi o quê? Pô, como é que você começou, bicho? Quando eu comecei, a minha venda era pequenininha, mas os meus custos eram pequenininhos. Aí eu fui para Brasília, a minha venda pequenininha, porque ninguém conhecia. É simples para você entender o que é levar uma marca para onde ela não é conhecida. É só você imaginar assim, ó. Tenta imaginar em Cuiabá quantas pessoas acordam dizendo, vou na Tonon, depois de 38 anos trabalhando aqui. Hoje, eu posso dizer para você, muitas pessoas acordam dizendo, vou na Tonon fazer compra. Quando eu abro numa cidade nova, não tem uma pessoa que fala, vou na Tonon. Eu tenho que conquistar. É igual guerra. Peraí, eu quero aquele monte, eu vou ter que ir para lá, vou ter que levar, vou ter que metralhar aquilo lá até chegar e me Até ele vir pra mim. consolidar. Então, assim, é uma luta. Não é diferente de guerra, não. É isso mesmo. Então, você quer entrar num mercado que você não tá? Bicho, prepara. Porque Vai ser difícil. É difícil, é a guerra. retaliação vai ser violenta. Exatamente. Já tem gente lá, né, cara? Você vai ter que tirar a venda de alguém. Não tem Exatamente, conversa, não. é guerra. Então é isso. Assim. Mas é uma guerra boa. Né? É uma guerra de competência isso. Então, eu hoje entendo que essa estratégia da gente crescer Caracol também é muito em cima dessa experiência que eu fui inventar de abrir em Brasília. Só para você ter ideia, nós abrimos 2 lojas em Brasília. Uma loja eu tive que fechar em 6 meses e a outra durou 1 ano e meio. O resultado disso, 1,5 milhão de prejuízo pra gente. Então, assim, tem que aprender, né? Como que é? Aí você pegou essa má experiência, né? Passou e transformou num aprendizado, né? Tem Claro. que ser, ué. E essa parte de franquias, porque você tem franquias e tem lojas suas também, né? Espalhado pelo Exato. estado. Como que funciona para você entregar a mesma qualidade? Porque quando a gente fala em franquias, né? Que a gente já falou um pouquinho de processos, então você já tem os processos bem estruturados para você replicar isso, né? Porque a gente sabe que não é só vender roupa, cara, tem toda uma estrutura por trás, fluxo, processo, tem hierarquia. Então, é toda uma estrutura por trás. Como que é para replicar isso, Claudio? Como que funciona que você escolhe franqueado? Como que é? O nosso crescimento na franquia, ele é um crescimento. Inclusive, eu fui na feira de franquia há 2 anos atrás e lá tinha aceleradores de franquia. E aí eu fui conversar com eles. E aí, quando eu falei para eles qual que era o meu projeto de crescimento, nenhum deles quiseram pegar. Falei, não, pô, você quer crescer, você quer montar 3, 4 num ano? Pô, a gente só pega a gente que quer crescer 20 por ano. Eu não tenho estrutura para crescer 20 por ano. E eu também entendo a dor do meu negócio. A dor do meu negócio é simples. Eu consegui montar uma loja de layout bacana. Eu consegui colocar produtos interessantes com preço bacana para um determinado público. Isso eu sei fazer perfeitamente. Só que eu faço tudo isso, monto e deixo a loja fechada, né? Tá montado, então é basicamente toda essa logística de layout de loja, montar o mix pro franqueado, a gente faz tudo isso para ele. Isso já faz parte da nossa expertise. Só que é o seguinte, a partir da hora que abre a loja, que tem que ter a gestão da loja, que é o vamos ver mesmo, que eu pego para capar, eu não dou conta. Eu não dou conta daqui de Cuiabá fazer uma loja em Rondonópolis vender. Eu não dou conta de Cuiabá fazer uma loja em Sinop e Sorriso vender. Então, se eu não tiver bons gestores, bons franqueadores na ponta, o meu negócio não dá resultado. É aquela história, né? O olho do dono que engorda o gado, né? E é um perfil, assim, como eu te falei, o meu perfil é da venda. Então, a nossa cultura é essa. Nossa cultura é uma cultura de estender o tapete, chega aqui. Cara, É a paixão pelo negócio, a verdade né, é o seguinte, cara. Eu sempre digo assim, nosso negócio não é vender roupa. Nosso negócio é atender bem. E isso no dia de hoje não é simples. Não é simples atender bem. Porque se você for sair aí, eu acho que a gente poderia dizer assim, ó, que a maioria não atende bem. Eu diria isso.
Por que eu diria que a maioria não atende bem? Porque os grandes players não atendem mesmo. É você que se atende, é autoatendimento. Então não tem atendimento. Certo? Os grandes players é isso. Você entra, o produto está ali, você olha, pega, vai lá, experimenta e ninguém. E está tudo certo. E aí, quem realmente presta atendimento, geralmente é o público A. Você vai numa Vivara, tem um baita de um atendimento, caramba, 4. Agora, para o público C, nós estamos nesse empate, que é dar para o público C um atendimento de público A. Aquela experiência, né? E sem ele ter condição de pagar por isso. Então, o nosso negócio ele é complexo. Complexo para achar gente para desenvolver, para fazer a ponta acontecer. Sim. Entendeu? Então, e hoje, todos os meus franqueados foram ex-funcionários nossos. Então você já... o cara já convive contigo ali, ele já tem a essência do negócio, porque a gente sabe que o vendedor ele tem que ser apaixonado pelo que ele está vendendo. Para ele conseguir ter uma experiência, o cara não pode chegar um dia e falar, hoje eu tô com problema lá em casa, cara, tá difícil de ver. Ninguém compra dessa pessoa. O vendedor, ele não pode ter um dia ruim na vida dele, tem que estar sempre pronto para vender. Não, eu digo assim, cara, é utopia dizer que você não vai ter dia ruim. Sim. Né? Mas é assim, ó, a nossa turma entende que ele vai ter um dia pior se ele tiver um dia, além do dia ruim dele, um dia ruim. Exatamente. De resultado. Vai ser dois problemas em vez. Vai ser dois problemas, não só mais um. Ah, porra, briguei com a minha mulher, cara, tô mal pra caramba. Beleza, mas você vai entrar na porta ali, os clientes vão vir. Se você não fizer bem, você vai ter dois problemas. Com a sua esposa e com o seu bolso. Muito boa. Entendeu? Então, assim, isso é difícil. Mas, ó, o que eu digo assim, ó, não é fácil, não é fácil ter esse clique. O normal é baixar a moral diante do problema. Isso. Mas a gente diz o seguinte, a nossa turma, e eu falo, eu tenho muito orgulho do meu time, tenho orgulho mesmo, moçada, vocês são fera, e a gente diz assim, ó, ali dentro da empresa só fica faca na caveira. Cara, eles são realmente assim, ó, é bonito de ver a entrega deles. Nego sai, vai atender cliente na casa, sabe? É um atendimento personalizado. Ah, cara, não para, corre. Em situação normal de só ficar esperando o cliente dentro da loja, não traz o resultado. É o que todo mundo faz, né, Cláudio? E tá mais difícil, o cliente está querendo vir menos, né? Então, assim, a gente tem que fazer diferente, tem que ir atrás. E no seu negócio, Cláudio, eu vi que você estudou um pouco de marketing, estudou um pouco de processo, fez Empretec. O que você acha ali que pro teu sucesso, o que foi mais essencial? Ou é conexão de tudo? O que você vê hoje e fala, cara, isso aqui foi essencial? Principal característica, você diz? Isso. Cara, eu acho que a principal característica, bicho, é paixão pelo que você faz. E propósito, né? Então, assim, por que a Tonon existe há 38 anos? Não faltou motivos para a gente desistir. Não faltou problemas para a gente quebrar a empresa. Já enfrentamos todos os tipos de problema que toda empresa enfrenta. Mas existe um propósito muito grande. Você lembra que eu falei que eu fiz uma sociedade, era a sociedade eu, meu irmão e minha mãe, né? Então, quando entrou eu e meu irmão, com 9 dias antes de fazer um ano que a gente fez essa sociedade, o meu irmão morreu. E aí, nesse momento, quando meu irmão morreu, ali dentro do meu quarto, eu comigo mesmo, eu fiz um propósito de vida. Eu disse que a Tonon ia dar certo. Aconteça o que acontecer, a Tonon ia dar certo. E isso, cara, é uma coisa que é minha. É a coisa que eu falei, é a plantinha que eu falei que ia virar uma árvore. E tá aí. Entendeu? Então é isso, é pragmatismo mesmo. Persistência. Muita. Sem persistência, né? Sem persistência não vira, mas não existe persistência sem ter objetivo, claro. Exatamente. Objetivo e propósito, né? Porque quando tá naquele dia difícil, fala, cara do céu, não vai ter jeito, vou ter que desistir. Você fala, cara, meu propósito é lá, lasque-se. Cara, no meu história não tem desistir, o que eu vou fazer para melhorar, pra superar, o que eu posso. Né? E é o seguinte, né, cara, mas também, ó, você fala, são pontos com pontos que vão juntando e que vai fazendo a coisa ficar azeitada. A outra coisa que eu sempre digo, assim, quando eu tô muito perdido, que eu não sei o que fazer, eu procuro a ajuda de alguém, cara. Mas também não é tudo que me fala que eu faço. Eu sei filtrar.
sabe? Não é tudo que me fala que eu faço, mas eu tenho que dizer que o que faz sentido eu aplico. É porque muitas vezes você tá com problemas e fala, qualquer solução já me salva, né? Não é assim que funciona. não é assim. Oh, já teve gente que aconselhou fazer coisas que eu fui completamente contra, mas eu sou muito autêntico também, e já na hora eu falo, não, isso aí não tem nada a ver, não é assim que eu penso, eu acho que é por aqui. E aí a pessoa entende. Aí é o diferencial de respirar o seu negócio, né? Porque você fala, cara, isso aqui não se aplica. Exato. Talvez funcione em outro tipo de público, mas para mim não, não se não aplica. é para aí que eu quero ir, entendeu? Isso é muito, vamos fazer isso. Não, cara, não é para aí que eu quero ir. A minha linha é aqui. Então é isso. Eu acho que aqui vendo um pouco do que você me contou, acredito que inovação também é um motor muito forte na sua empresa, cara, porque todo o que você passou, você vê, caramba, vou implantar isso aqui, vou por esse rumo. Então a inovação tá sempre, é um dos motores, né? Sim, eu vou te contar como é que a inovação começou lá em 1990. A inovação, Naquela época, a inovação. Cara, é o seguinte, como é que eu inovava? Eu saía daqui de carro, chegava em Rondonópolis, abastecia o carro, mal tinha um lugar para comer. Não tinha um posto decente. Aí eu ia para Coxim, também não tinha nada. Aí o primeiro lugar que tinha um posto bacana, que você tinha um lugar para fazer uma refeição bacana, era Campo Grande. Aí depois você entrava no estado de São Paulo. Putz, já ali em Três Lagoas já tinha um posto bacana na frente do Cristo ali, aí já parava, comia um chocolate. E tô indo para São Paulo. A 200 quilômetros de São Paulo tinha o Rodoserve. Cara, aquilo era um shopping. Eu chegava com o carro lá, os caras, eu deixava para abastecer, eles já catavam meu carro, lavavam meu carro enquanto eu estava comendo, e daí eu vinha, pegava meu carro limpinho e ia para São Paulo. Aí chegava lá em São Paulo e via um monte de coisas novas, diferentes do que estava aqui, do comércio que estava aqui. E aí eu via aquilo, tirava foto, caramba, quatro, ficava louco para fazer um monte de coisa. Graças a Deus que eu tinha que voltar também de carro. E aí eu vinha, né? Os primeiros 200 quilômetros parava no Rodoserve, legal. Aí eu vinha Campo Grande, Rondonópolis. Aí já ia. Aí eu falava assim, quando eu chegava aqui, eu falava assim, de tudo aquilo que eu fiz, o que eu vou fazer, que eu dou conta de fazer e que o mercado vai aceitar? Era assim, então eu não deixava... E é assim, né, cara? Eu sempre fazia alguma coisinha, mas eu estava sempre fazendo alguma coisinha. E eu também fazia muito curso. Eu ia muito para dentro do Sebrae. Eu dizia que eu era... Eu falei assim, cara, eu me acho um cemitério de boas ideias. Porque eu pegava tanta ideia e não conseguia botar em prática todas elas, e eu ficava meio frustrado com aquilo. Mas passado um bom tempo, cara, eu fiz uma análise que foi muito legal. Eu dizia assim, putz, cara, o que eu achava que era um cemitério de boas ideias era a minha evolução. Porque é o que eu dava conta de mudar. Mas eu estava mudando, cara. E os caras que não estavam indo fazer, os caras que não estavam indo para dentro de sala de aula para estudar, para aprimorar, eles não estavam fazendo aquelas pequenas mudanças. E eles ficaram para trás. Então, eu acho também que isso, essa inovação é de estar procurando, estar antenado, estar fazendo... Hoje, a gente faz muito o quê? Faz visita em novos fornecedores para procurar, para entender tendência, vasculha a internet para ver qual que é os produtos que estão. Tem gente especializada que faz criação de produto e manda para a gente, a linha está indo para cá. Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, entendeu? Então, é isso, Às vezes a gente fala, né, você é apaixonado pelo seu negócio, o cara acha que ser apaixonado pelo negócio dele é que só o negócio dele existe e esquece de olhar para a concorrência, de olhar ao redor e volta um pouquinho também no que a gente falou, né? Aí o cara tem um problema, o cara fala, cara do céu, não consigo resolver, porque ele tá imerso ali só naquilo ali, não enxergou a concorrência, não entendeu o mercado. Visita era comum, hoje menos, mas era comum. Eu saí, né, as 3 primeiras lojas nossas eram no centro. Cara, as 2 primeiras lojas eram no centro. Era normal eu sair, principalmente depois que fechava, né? Porque era chato os concorrentes ver a gente olhando o que eles estavam fazendo. Eu ia lá, cara, eu ia olhar o que o meu concorrente estava fazendo, como que ele estava precificando, o que ele estava colocando, como que ele estava a arrumação da loja do cara. Eu comparava com a minha, não, tem que melhorar, amanhã tem que fazer vitrine que nós estamos perdendo do outro ali. Então é isso, é competitividade. Eu sou um cara competitivo, eu gosto disso, sabe? Então, eu acho que isso também, o empresário ele tem que ter essa vontade de fazer bem feito. Ele tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto para enxergar. Aberto e à procura de melhorar. Exatamente. É isso. É porque, implantei um sistema aqui na minha empresa, agora tá do jeito que eu quero.
E a gente sempre sabe, você implantou tecnologia, vai aparecer outro desafio Ah, na frente. Vai ter uma mudança de mercado que vai te forçar a mudar. Então não existe ficar engessado. Quem tá engessado, cara, vai ficar para e aí trás. também numa outra linha que eu falo, que também, já que nós estamos dando dica aqui para empreendedores, eu falo assim, ó, existe um preconceito de que eu não posso pegar informação com o meu concorrente. Cara, isso é um preconceito, é um pressuposto desnecessário. Eu tenho que dizer que sim, os concorrentes, eu vou até eles quando eu preciso, eu sou muito claro dizendo o que é que eu preciso. E todas as vezes que eu fui em concorrente para trocar figurinha, eu saí com boas práticas de lá. E também já tive concorrentes que me procuraram, trocaram figurinhas com a gente e saiu melhor. A gente abre o jogo, Uhum. né? A gente abre o jogo assim, estrategicamente, o que é que está Sim. entendendo, né? Você não vai abrir resultado, esse tipo de coisa. Estratégia de venda, esse tipo de coisa. Mas assim, mas coisas que, que são de estratégias de como chegar, poxa, é besteira imaginar que o concorrente não vai te falar. Igual a gente passou por isso aqui, né? Que as pessoas, a gente tem um estúdio podcast aqui e tal. A gente faz outras coisas também, né? Mas em relação ao podcast, se a gente ficar pensando, caramba, tomara que só tenha gente aqui que faça podcast, tomara que só tenha gente. A gente tem que pensar que as pessoas, se tiver mais pessoas falando em podcast, vendendo podcast, as pessoas vão abrir o olho e falar, caramba, vai ter um nível de consciência maior em relação Começar àquilo. a ouvir mais podcast. É isso Exatamente. aí. Então, se a gente falar, caramba, cara, tomara que tenha só eu aqui em Cuiabá que tem um estúdio podcast, porque isso é um pensamento muito pequeno, porque, caramba, cara, se tiver mais estúdio, mais pessoas vão fazer, mais pessoas vão ver. E outra coisa, né? Você vai ver outros fazendo e você vai aprimorar o seu. Então, Exatamente. eu acho assim, cara, se existe uma coisa que eu entendo que é extremamente salutar, é concorrência. É, Ah, mas concorrente é ruim, caramba. Cara, eu já tive concorrente de tudo quanto é tipo. E eu me adaptei. Opa, peraí, esse aqui tá pegando muito ali. Cara, ele te tira do conforto? Pra caramba. exatamente. Te tira do conforto. Você tem que se reinventar com o concorrente. Então, assim, é lógico que o nosso desafio é gerar diferencial competitivo. Esse é o desafio. Qual é o desafio de uma marca? Gerar diferencial competitivo. Então, assim, a questão de nós deixarmos de ser multimarca e passarmos a ser uma marca é isso, é criar um diferencial competitivo. E é esse o trabalho de desenvolvimento daqui para frente, é isso, é cada vez mais fortalecer a marca e fazer ela estar presente em mais locais, atendendo do mesmo jeito que a gente atende em Cuiabá. É esse o desafio, né? Esse é o desafio. A pessoa entrar numa loja aqui em Cuiabá, entrar lá em Sinop e ter a mesma experiência. Falar, caramba, eu tô na Tonon aqui. E é possível, É cara, porque é o possível. seguinte, ó, poxa, hoje eu sou muito surpreendido. Os caras, pô, eu fui na sua loja lá em Sinop, e eu sei que é franquia, né? Uhum. Cara, atendimento bom, baixinho lá. Eu falei, é o Luan, cara, não é minha loja lá é franquia, velho. Olha Pô, só. atendimento lá é bom também. Cara, pra mim isso é um orgulho, né, cara? É um orgulho muito grande saber que a nossa cultura tá conseguindo ser disseminada. E saber que era alguém de casa, né, cara, que tá lá. O cara Esse, tá crescendo, né? O esse cara cara, começou como colaborador e. esse menino é o seguinte, ele entrou, ele estava passando pelo processo seletivo, ele já estava sendo contratado por uma outra empresa, inclusive a carteira de trabalho dele estava numa outra empresa. Olha só. E aí a menina do RH falou para mim, cara, eu tô com um cara bom, mas ele já tá com a carteira de trabalho dele na outra empresa. Eu falei assim para ela, ele é bom? Falou, é bom. Então deixa que eu vou trazer ele para dentro. Primeira coisa, a hora que ele sentou, eu perguntei assim, cara, o que você quer para sua vida? Ele falou assim, um dia eu quero ser dono do meu negócio. Eu falei, então nós podemos fazer um negócio um dia. Eu não tinha nem ideia isso, eu não tinha ideia ainda de fazer franquia, tá? Mas um dia a gente pode fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, cara, se você trabalhar comigo, você vai aprender o suficientemente para ser dono do seu negócio. Porque eu vou te cobrar isso. Vou te cobrar atitude de dono aqui dentro. E você vai estar ligado comigo direto. Ele estava trabalhando sempre para empresas maiores, ao qual ele ficava muito distante da Você fica. diretoria. Ele fazia parte de supervisão. Então, assim, você vai trabalhar junto comigo aqui, você vai sacar tudo, Vai velho. pegar o feeling do. E assim foi. A gente trabalhou 7 anos, aí ele saiu da empresa, ficou um ano fora trabalhando. A esposa dele trabalhava, ela era gerente minha, uma das melhores gerentes que a gente teve. Ela estava trazendo um resultado muito bom. E eu estava vindo com o Renan, meu filho lá de Rondonópolis, dia
22 de dezembro, e eu falei assim, puxa, rapaz, que resultadão que a Jéssica tá trazendo, né, cara? Olha lá. Eu tinha transferido ela do Três Américas e levado pro Pantanal. Ela estava crescendo mais de 20% a venda do Pantanal, que tinha sido recorde no outro ano. E eu estava feliz, aí meu filho falou assim, mas ela falou que ano que vem ela vai montar o negócio dela. Falei, pô, Putz. já perdi o baixinho. Aham. E agora eu vou perder ela. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu já estava, isso foi em dezembro, em outubro eu já tinha negociado a abertura da loja em Sinop. E eu nem sabia quem que eu ia colocar lá, cara. E aí, dia 26, a lâmpada acendeu. Eu tomei a pancada dia 22, dia 26 a lâmpada acendeu, liguei pro Luan. Onde você está? Ele estava viajando, estava trabalhando para outra empresa, estava lá em Campo Novo do Parecis. Aí eu falei, que dia que você chega em Cuiabá? Ele falou, dia 28. Então eu quero conversar contigo dia 28. Ele chegou, eu falei assim, ô baixinho, você já vazou da empresa? É o seguinte, eu não quero perder sua mulher, não. Sua mulher falou que quer montar o negócio dela, não é isso? Então é o seguinte, vamos montar, eu estou fazendo um negócio em Sinop, vamos montar a franquia para ela lá. Sua vida vai se complicar, porque você tem que viajar, Cuiabá é meio central de onde você tem, você vai ter que viajar 200 quilômetros a mais, mas cara, você vai também estar conquistando o que você falou para mim que você queria. Exatamente. Vai ter que pagar o preço, né? Eu faço o investimento e vocês me pagam com o negócio. Aí ele, tá bom, eu vou pensar. Rapaz, esse cara foi, aí dia 2 a gente combinou de se encontrar, dia 2 de janeiro ele me ligou, foi lá na minha casa, eu estava em casa ainda, ele falou, não, pode vir, eu estou aqui em casa. Ele entrou, sentou do meu lado e falou assim, ô Cláudio, é o seguinte, eu queria te dizer o seguinte, eu hoje sou um cara desempregado e eu vou com a minha mulher para Sinop para montar esse negócio. Cara, eu fiquei tão alegre, eu falei, caraca, velho, que coisa boa, nós vamos montar 2 lojas. Olha só. Falei, bem, nós vamos montar 2. E cara, você acredita que a gente saiu daqui, ele não conhecia o Nortão, e eu saí com esse baixinho mostrando Mutum, aí mostrei Lucas, passamos por Sorriso, porque o horário que nós tínhamos um horário agendado com o dono da loja que nós íamos comprar lá, para a hora do almoço. Aí tocamos direto para Sinop, fizemos o negócio em Sinop. Na parte da tarde, estava certo da gente fechar com o shopping lá de Sinop, então eu já ia fechar 2 lojas, mas acabou que o cara não conseguiu descer e a gente não fechou essa loja. E no dia seguinte, quando estava voltando para Cuiabá, a gente passou por Sorriso e encontramos um ponto lá. Olha só. E você vê como as coisas acontecem, assim, muito louco isso, né? Quando você quer, parece que vai abrindo, sabe? Eu cheguei e vi um ponto. Falei, cara, que ponto top para nós montar a loja aqui, cara. Vai lá ver. A hora que ele foi lá, falou, a Lupo que comprou aí. Falei, beleza, mas vamos mais à frente ali. E eu cheguei no Boticário lá de Sinop, de Sorriso, que é de um amigo meu, o Renato. Mas o Renato, a sede dele é Primavera, mas eu também conhecia a gerente dele. E aí eu cheguei para ela e falei assim, você não sabe de aqui perto quem tem um ponto para vender? A gente quer montar a Tonon aqui. Ela falou assim, eu sei, aí na frente e aqui do lado. Aí eu fui, olhei o ponto do lado, não gostei, fui lá na frente, falei, nossa, ponto top demais, cara. Muito bom esse ponto aqui, é esse mesmo. Aí Luan conseguiu achar o nome do proprietário, Christian Barrichello, é um advogado lá de Sorriso. Valeu, Christian. E aí é o seguinte, saindo dali, eu passei na casa do meu compadre lá em Sorriso, o Nestor, que também facilitador de Empretec. E aí eu cheguei pro Nestor e falei, Nestor, você conhece o advogado Christian Barrichello? Ele falou assim, conheço, é o meu advogado. Eu falei, nós temos uma reunião às 1h30 da tarde. Sabe quanto tempo nós levamos para fechar o negócio? 15 minutos. Caramba. Foi assim, cara, pau, saí daqui para ir para fazer uma loja, voltamos com duas. Aí imagina, cheguei pro financeiro, eu falei assim, ô Cinei, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Ele falou assim, o que foi? Eu falei assim, a notícia boa ou a ruim primeiro? Não, a boa, fechamos o negócio lá em Sinop. E a ruim é que eu arrumei mais uma loja. Não sei de onde nós vamos arrancar dinheiro, mas já tá fechado o negócio. Eu já fechei as 2 lojas. Aí, putz, acabou. Aí você vê, né, cara? Isso foi em janeiro de 2020. Caramba, pouco tempo. Não. Janeiro de 2020 tinha pandemia? Não tinha pandemia. Tinha. Eu peguei toda a reserva e pam! Eu fiz as 2 lojas simultaneamente, bicho. Caramba, o tempo de abertura de uma para outra foi de 20 dias. Nossa. Eu abri no dia, acho que
Foi começo de março que a gente abriu. Eu peguei ela final de janeiro, peguei ela começo de fevereiro lá em Sorriso e foi a primeira a fazer. Inaugurei ela em março. No final de fevereiro eu peguei a loja de Sinop e comecei a fazer. Então, assim, eu já... Como a gente já fechou, fizemos os projetos, o arquiteto foi para lá, já desenhou todos. A gente fez o quê? Eu fechei as duas, o mobiliário das duas, fachada das duas, as coisas grossas, a parte elétrica das duas, ar-condicionado que tinha que mexer, tudo que precisava mexer, eu fui, pam, botei Uma grana na paulada frente. só. Eu vou botar grana na frente. Logo vou ter o retorno. Não é só isso. A gente conta, a gente é muito parceiro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil sempre nos fornece FCO quando a gente precisa fazer um investimento. E a gente foi, perguntou para o Banco do Brasil, a gente falou assim, não, uma loja a gente faz, a outra a gente pega financiamento do Banco do Brasil. Estava contando com isso. E, pam, Pandemia. quando eu inaugurei a primeira loja, eu inaugurei lá no começo de março, estava fazendo a segunda loja lá de Sinop, eu inaugurei Sorriso e no Sinop estava fazendo. Eu viajei para a feira de moda de Caruaru. Estava lá, participei da feira quinta, sexta-feira. Sexta-feira fui para Porto de Galinhas. Estava lá em Porto de Galinhas numa boa, tá? E as obras tocando, o Luan já estava tomando conta dessa reforma. E aí chegou domingo, Jornal Nacional, pandemia. Cara, e eu tava lá, e eu falei, meu Deus, será que vai ter avião para ir para Cuiabá? E foi, eu sei que a gente conseguiu, eu cheguei quarta-feira aqui. Putz, a venda, cara, geral, ela caiu para menos de 10%, assim, ela ficou mais ou menos de 5 a 10% do que é o normal. E a gente começou a fazer projeção. Eu e o Jucinei começamos a fazer projeção, e aí, qual o prejuízo, qual o tamanho? O prejuízo, mais ou menos, o prejuízo que alinhava era um prejuízo para mais de 1 milhão para aquele ano. E eu falei, meu Deus, estamos bem enrolados. E aí, fechou, aí assim, e nada, as lojas estavam abertas, shopping não ia deixar de cobrar o dele, e eu sem grana, bicho. Imagina, eu sem dinheiro. Tá louco. Porque o dinheiro tinha ido. É o capital de giro. Meu capital de giro estava na lona. Cara, eu sei que quando veio aí, eu estava rezando para fechar. Hoje eu até digo, se tiver algo que precisa fechar, eu falo, não, eu nunca vou pedir para governo fechar nada. Porque o mercado, ele toma pancada e ele recupera muito mais rápido do que as decisões governamentais. Foi isso que eu aprendi na pandemia. E aí, o que eu vi, cara? Putz, quando eu fiquei naquela situação, eu falei, meu Deus, e agora? Eu tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento do dia 5 de abril. E aí eu lembro que eu paguei e eu não sabia o que ia acontecer. Eu lembro que eu paguei, fiz um vídeo para os meus funcionários. Falei assim, gente, eu estou dando esse dinheiro para vocês. Vocês não paguem ninguém, porque nós não vamos conseguir pagar ninguém. E eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar vocês no próximo mês. Então, assim, agora é guerra. Nós estamos numa situação de sítio aí. A situação minha é essa. Eu não vou ter grana, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas beleza. Bom, segunda coisa que a gente fez, o que foi? Rapidamente, informação, né? Lembra que eu te falei que é importante ter informação? Levanta quem nós estamos, os maiores credores nossos aí, que nós vamos ligar para eles. Ligou, peguei o primeiro fornecedor meu lá, tinha 1 milhão e tanto para acertar com esse cara. Falei, bicho, e agora? Que vergonha ligar, né? Aí eu liguei pro cara, falei, seguinte, cara, eu não tenho condição de te pagar, preciso que você segure todos os títulos, porque nós estamos sem dinheiro, você sabe que eu estou fazendo 2 lojas lá, mas é o seguinte, se você quiser, eu tenho produto seu, te mando o produto de volta. E eu estava num estado, assim, ele percebeu o estado de nervosismo, ele olhou e falou assim, Tonon, calma. Quantos anos nós negociamos? Eu falei, já tem uns 15 anos. Ele falou, pois é, eu sei o seu histórico, você nunca pagou nada atrasado. Eu falei, é verdade. Ele falou assim, Tonon, eu não vou ser indelicado, não, mas vamos desligar esse telefonema, porque eu tenho, você está pedindo isso aí, o que eu tenho que ligar é 10 vezes maior do que isso, e eu preciso da aprovação dele também para aprovar o seu. Eu falei assim, não quero te atrapalhar, tá tudo certo. E assim foi, cara. Foi uma negociação direta com os nossos, com todos os fornecedores, liguei para todos. Teve gente que conseguiu, teve gente que não. Imagina, os donos, proprietários de imóveis, né? Tem o proprietário do imóvel lá do CPA nosso, é um senhor que vive disso. Como é que eu ia dizer que eu não ia pagar ele?
Eu tive que tirar. Tive que tirar. Não, então, dele não vai poder faltar. Então, assim, é isso, sabe? É bom senso. É jogo de cintura. Bom senso, muito cuidado, falando, indo daqui. Teve gente que nos ajudou muito. E aí é o seguinte, outra coisa que nos ajudou muito, o governo nos ajudou muito, porque teve aquele. Eles pegaram a folha, né? 2,5 folhas, isso nos ajudou. E aí a outra ajuda foi o Pronamp. A gente, por ter cadastro e um relacionamento muito bom com os bancos, a gente conseguiu pegar esse dinheiro. E aí, o dia que esse dinheiro entrou na nossa conta, nós somos a primeira empresa a conseguir pegar dinheiro acima de 300 mil. Nós não tínhamos relacionamento. Que credibilidade, hein? Nós não tínhamos relacionamento com a Caixa Econômica. Não sei se você lembra, o dinheiro não estava saindo via Banco do Brasil, estava saindo via Caixa. E o que eu fiz? O meu primo é gerente da Caixa Econômica em São Paulo. Eu liguei para ele, Lu, pelo amor de Deus, cara, Cara, tô liberando dinheiro aqui direto, mas só tá saindo para empresas que faturam até no máximo 300 pau. A sua não vai entrar. Falei, puxa vida, tá bom. Aí, mas me passa com algum. Aí o gerente, ele falou, não, eu vou ligar pro gerente daí, eu conheço um aí, ele vai falar contigo. Fala para ele da Tonon que ele vai saber quem eu sou. Ligou, não, ele vai te ligar. Aí sexta-feira eu liguei pro Lu, né? Na quinta, aliás. Isso ele tinha ligado na segunda. Liguei para ele na quinta, o cara não me ligou. Aí ligou, aí o cara me ligou, falou, ó, tô indo sexta-feira depois do almoço. Aí sentou na minha frente e falou a mesma coisa. Falou, ó, cara, por enquanto não tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar os documentos, vamos deixar tudo pronto, pá, né? Cara, juro para você, ele estava aí na minha frente, como você está aqui agora. O telefone do cara tocou. Diretoria de Brasília falando, você precisa liberar não sei quantos milhões para a empresa acima disso, a pressão tá grande, o presidente tá batendo duro. Ele desligou o telefone e falou, cadê os seus negócios? Eu falei, cara, tá aqui, velho. Olha só. Cara. Isso foi na quinta-feira, isso foi na sexta-feira. Quarta-feira eu fui na Caixa Econômica, assinei, o dinheiro entrou na conta. Olha. Cara, eu falo, eu arrepio, né? Assim, então, assim, o que é isso? Isso é um monte de coisa junta, velho. Isso, assim, eu no ápice. Eu digo que ali eu estava no ápice de toda a minha capacidade. Eu estava buscando de todo jeito. Talvez se eu tivesse dinheiro, cara... entregando o máximo de performance como empresário. Né? Talvez se eu tivesse com dinheiro, eu não estaria performando como eu performei na pandemia. Eu tenho que dizer assim, dos últimos anos, quanto que você mais trabalhou, que você se viu mais... funcionando em alto giro. Alta performance ali como empresário. Foi na pandemia. Toda hora uma decisão e decisão rápida. Entendeu? E nego diz não para vocês, falou, beleza, eu vou ficar brigando ou vou? Não, vamos partir para outro, vamos embora, não tem tempo para brigar. Não tinha tempo nem para discutir. Tinha que resolver. Exatamente. Os dias passam assim, voando. Então, assim, foi uma baita experiência. Eu acho que para todos os empresários que passaram pela pandemia, eu acho que ela foi, assim, ela foi profundamente... Para mim, ela foi o seguinte, cara. O grande aprendizado. Meu amigo, se você errar sozinho dentro do seu negócio, você está frito. Se você errar e você não conseguir achar uma saída para coisa que só você fez sozinho, você não vai achar ninguém para te ajudar. Agora, se for uma coisa que é um problema, pode ser setorial ou uma catástrofe como foi a pandemia, fica tranquilo, vai vir ajuda. Você pode pegar isso, ó. Quando deu problema aqui de grão, você lembra que o pessoal vem ajuda. Agora, se um agricultor fazer alguma coisa de errado ou deixar de chover só na terra dele, esse cara tá enrolado. Tá lascado. Ele vai ter que ter gordura, vai ter que ter nome, vai ter que ter crédito para poder refazer e vai ter que arcar com aquele prejuízo. Exatamente. É isso. Cara, que bate-papo, hein, cara? Vou falar pra você aqui que eu peguei alguns códigos aí, né, pra dizer isso, nessa sua carreira aí de empresário, cara, porque, igual eu falei, não basta ser apenas sou vendedor, não, antes de tudo você tem que ter o propósito, tem que ter um planejamento para você conseguir chegar no seu objetivo, porque aquele momento difícil, que o inesperado vai acontecer. Exato. Né? E durante 38 anos é muita coisa, hein, cara? Muito conhecimento aí. É uma estrada longa. E boa. Estrada né? boa. Estrada, assim, ó. Eu sempre digo assim, cara, eu não sou vaidoso a ponto de precisar ter um crescimento muito louco. Eu sou uma pessoa que é o seguinte, eu gosto de estar sempre subindo, evoluindo. Certo? Isso para mim é importante. E para mim também é muito doído ter que descer.
Então, assim, prefiro dar passos consistentes do que passo largo e ter que descer, porque isso me fere profundamente. Então, assim, eu já me entendi, já me concebo dentro dessa linha. É lógico que está vindo uma linha sucessora, que é do meu filho, e aí vai ser muito com ele, com a mão dele, do jeito que ele achar que tem que ser, né? Quando realmente passar, é meu filho Mas e minha filha. a base tá forte, né? Então assim, eu vim até hoje desse jeito, né? Então assim, tem um objetivo claro, nós temos a intenção de ter 26 unidades da Tonon, Mato Grosso todo, e aí depois atacar Rondônia, Pará. Tem muito lugar que tem o nosso... O perfil do público, né? Perfil do público e principalmente a questão climática, né? Nós não temos... Hoje, para a gente pensar em inverno é uma coisa que é meio complexa, né? Culturalmente, são 38 anos não se preocupando muito com o inverno. Então, se eu for por um lugar onde tem o inverno, nós vamos ter que pensar diferente. É outra né? estratégia, né? Então, mas assim, mas tem espaço, né? Tem espaço. O asfalto já chegou lá no Pará, a gente já viajou aí para cima. E assim, o que eu vejo nesses lugares, cara? Eu ainda vejo que não são mercados maduros. São mercados onde a Tonon vai chegar, ela vai chegar com uma pompa. E se eu Ela vai chegar como referência. Ela vai ser uma referência, porque é o seguinte, é o que eu estou te falando, não tem muita gente preocupada em dar bom atendimento para a classe C. Isso é um negócio nosso, entendeu? Então, dentro de Cuiabá a gente tem alguns concorrentes, mas eu vejo que de maneira geral não é assim, estruturadinho, bem montado como o nosso, a gente não tem muitos, não. Então, todo mundo que está bem estruturado está indo para o autoatendimento, até porque é um problema mesmo ter pessoas... mão de obra, né? Pessoas qualificadas. Pessoas... Eu digo que, olha, o problema não é a qualificação. O problema é a intenção. O problema é o que ele quer, é o que ele quer para a vida dele. Então, assim, lá na Tonon a gente fala muito disso, cara. Bicho, o que você quer para sua vida? Qual que é o seu propósito? Porque, cara, o dia que você deitar caixão, o que você vai querer ouvir de você? Né? Putz, eu tenho uma frase que eu digo assim, que eu gosto muito dela e a gente trabalha também ela muito dentro do nosso time, seja foda, o mundo tá cheio de gente mais ou menos. Então, assim, é isso, sabe? Eu acho que vale a pena ousar a ser essa pessoa diferente, essa pessoa ousada, essa pessoa que vai ficar mais longe da zona de conforto. É isso, sabe? Sempre buscando o desafio. É isso que move. Se você pegar um cara que realmente, um empresário que não gosta de desafio e que se acomoda, cara, ele tá estagnado. Tem vários, né, cara? Cara, a situação é simples. Questão de anos, ele vai morrendo, minguando, e vai vendo, e o cliente vai vendo aquilo. Sabe? Porque às vezes o cara vamos dizer assim, ele acerta, tem uma sorte, mas isso a longo prazo, 38 anos de Eu já vi isso acontecer em Cuiabá, assim, de pessoas tradicionais, casas famosas aqui, e aí você ir minguando, mas o cara fez uma cobertura tão grande que ele... teve eu não vou citar o nome, mas eu vi, cara, era um ponto extraordinário dentro do comércio cuiabano, e chegou num ponto que só tinha as prateleiras e um pouquinho de mercadoria, mas era a vida dele abrir para aquele lugar, cara. Nossa, cara. Eu falei, meu Deus do céu, tá com uma mina aí, vende esse trem aí, vai. O cara tava só aqui, né? Então assim, acontece isso, né? Assim, ó, tem gente que talvez, eu não sei, faz tempo que eu não vou ali no calçadão, mas talvez tenha gente ainda que vende, como eu vi lá em Marrakech, fui para Marrakech, fui andar de moto lá, fui fazer trilha de moto em Marrakech. E aí o que eu vi lá, né, cara? O jeito tradicional de fazer negócio do árabe, cara. Os caras realmente, se você fosse, quando eu fui em 90, você entrava na Gaudí do Pimentel ali, os caras penduravam tudo, as roupas, no cabide, penduravam, assim, ficava uma confusão. Isso existe hoje em Marrakech. Se você for lá, no tradicional, tá do mesmo jeito, cara. Você não acha uma loja diferente, é uma do lado da outra, uma porta do lado da outra, tudo pendurado. Então ninguém se diferencia. E você vê que essa cultura perpetuou lá. Aqui, a inovação, o link com os Estados Unidos, vendo coisa diferente, a gente inovou e aí... Diversidade cultural, né, do brasileiro, né? Graças a Deus a gente se desapegou a isso e eu não sei nem se hoje tem essas roupas penduradas ali na Gaudí no Pimentel, faz muito tempo que eu não vou lá, mas era assim, em 88, quando eu comecei, era assim,
Eu vi no Brasil o comércio que eu vi lá em Marrakech. Olha só. 30 anos depois, praticamente. É. Né? Cláudio, queria que você, como você é bom de vendas e apaixonado pelo seu negócio, agora é hora de fazer o pitch de vendas aqui. Quero deixar um espaço aqui para você falar por que procurar a Tonon. Ah, beleza. Bom, seguinte. Eu acho que o principal motivo para procurar nossa empresa é o seguinte, cara, nós temos um prazer enorme em atender você lá. Então, assim, o nosso papel é te encantar. Então, se você gosta de um bom atendimento, se você gosta de produto bacana e de preço bom, vem para Tonon. Aqui, esse é o nosso lema. Te encantar, fazer você sair de lá bem vestido e não levar todo o seu dinheiro do bolso ainda. Pronto. Não precisa mais do que isso, né? Levar menos que a concorrência, né, Cláudio? É, exato. É isso. Pessoal, agradecer primeiramente o Cláudio aqui, que dispôs um pouquinho da agenda dele corrida aqui para estar conversando com a gente, que está passando conhecimento, experiência que, cara, é o que eu falo. Agora é botar em prática, né, todo esse conhecimento, porque falar, vamos dizer assim, é a parte mais fácil, né, Cláudio? Agora, todo dia você implantar essa cultura, tá batendo em cima do seu propósito, esse que é o que vai diferenciar um cara que que atingiu ali, vamos dizer, o resultado que ele queria de quem ficou para trás, né? Exato. É isso aí, cara. Eu acho que o foco tá dentro de cada um, né? Então, o principal que eu vejo e não é só para empresário, né? É para todo, para qualquer ser humano. Entra para dentro de si, diga o que é que você realmente quer para sua vida e corre atrás, cara. Não tem jeito. Eu não conheço outra maneira de fazer, né? Eu não conheço outra maneira de fazer. Então, eu acho que a vida vale a pena desde que você determine o que você quer e assim, não queira pouco, não. Peça bastante para Deus, que Deus dá. Mas você tem que pedir e tem que ralar. É assim que eu conheço. Os planos deles sempre são maiores que os nossos, São, né? são. Agora é o Exatamente. seguinte, mas Deus também, se você ficar só querendo, pedindo e não contribuindo, ele não vai dar, não. Eu quero você não ralar peito, né, Cláudio? É. Então, mais uma vez, agradecer o público aí que está nos acompanhando. Esse podcast aqui que é realizado no nosso estúdio aqui no Shopping Goiabeiras, no segundo piso. Podcast, vídeos, retratos, conta com a gente. E, Cláudio, mais uma vez te agradecer, cara, pelo seu tempo aí, pela sua experiência, que aqui eu já peguei vários insights aqui. Saindo daqui, eu vou direto no andar de baixo, que tem o Sebrae ali de novo. Ah, Vou verdade. lá, Vou quero visitar fazer lá um também, vou Empretec visitar lá, Lourinho porque, cara, graças a Deus a gente tem o Sebrae na nossa vida, que ajuda, é uma grande ferramenta, uma grande instituição que permite que... Eu sempre falo, cara, o brasileiro, eu não sei o que a gente tem, cara, a gente é empreendedor. Mas na escola ninguém fala em... Como ganhar dinheiro. Exatamente, ninguém fala em educação financeira e o Sebrae é esse órgão aí que ajuda muito os empreendedores brasileiros. Bom, eu já ia encerrar, mas eu não poderia, você puxando essa palhinha, eu não podia deixar. Cara, eu realmente sou um entusiasta do Sebrae, eu sou cliente do Sebrae, eu sou fornecedor do Sebrae, né? Eu também trabalho lá. E o que eu posso dizer, né? O Sebrae, nós estamos sempre junto com o Sebrae fazendo projetos. O último projeto que a gente fez com o Sebrae foi a formatação da franquia Tonon. Foi por intermédio do Sebrae. Só para você ter ideia, uma formatação hoje custa de 50 a 60 mil. Se você for procurar o Sebrae, você vai pagar 1/3 desse valor. O Sebrae subsidia os 2/3. Olha só. Então, assim, na época era 40 mil, nós pagamos 9 mil e pouquinho. Então, assim, o Sebrae também tem essas coisas aí, que, assim, é muito importante. Então, você que é empresário, cara, procure o Sebrae, vai lá para dentro, vai ver o que você está... tenta primeiro entender o que você está precisando. Se você não sabe o que você está precisando, mas você não está satisfeito, vai lá no Sebrae e fala que você não sabe o que você está precisando, que ele vai mandar alguém para fazer diagnóstico e te trazer a solução. Eu nunca deixei de ser atendido numa demanda quando eu procurei o Sebrae. Olha só, uma grande instituição, cara. Grande instituição que eu falo que a gente, por ser brasileiro, né? Porque é uma instituição governamental, talvez, né? Mas, cara, o Sebrae é o grande apoiador do empreendedor brasileiro. Ó, a gente paga imposto e, sinceramente, eu sempre digo, né? Tá aí um dinheiro bem aplicado, tá aí um imposto bem aplicado, é o dinheiro que vai para o Sebrae. As outras instituições eu não conheço, mas também eu vejo que é de grande importância, né, para o desenvolvimento da lavoura. Aqui eu não lembro o nome da... Eu esqueci o nome da instituição. Mas são de pesquisa, né, no agro. Então eu sei Embrapa. Embrapa. Então, assim, são instituições que realmente alavancam o país e que faz a gente melhorar o nosso profissionalismo. É isso aí. Inclusive, já fica o convite aí, pessoal do Sebrae. Nós já vai fazer esse link aí para trazer eles para cá também. Ah, verdade. Né? Tem o diretor lá, tem que vir para cá.
é o lugar certo para eles falar sobre É isso aí. empreendedorismo. Então, pessoal, mais uma vez, um abraço, tá? Acompanhe os nossos podcasts aí, acompanha a Tonon pelo Instagram, acompanha o Isso. Cláudio lá, que lá vocês vão ver as novidades. Eu vi que lá que tá em promoção. Qualquer Tá. preço de banana? Preço de banana. Eu acompanho essa promoção aí. É isso E aí. agradecer mais uma vez o público que tá acompanhando a gente. Segue, curte, compartilha e fiquem com Deus, meus amigos. Um grande abraço. Falou.